O texto está em Romanos, capítulo 8, verso de número 37. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Vamos orar a Deus? Senhor amado, tenha misericórdia da minha vida e me dá graça, eu te peço, porque eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor na noite de hoje. Que meu irmão e minha irmã, todos, Pai, tantos que estão aqui dentro desse templo, quanto aqueles, ó Deus, que estão em suas residências, no trabalho, acompanhando através da transmissão, ó Deus, que todos sejamos tocados por Ti nesse momento, para a glória, honra, louvor do Teu santo e bendito nome, e que assim seja. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos começar a leitura. Ian, por favor, ajuda aí. O texto de base, e é onde eu vou conversar com você de uma maneira mais aprofundada, é o verso 37 até o 39. Mas vamos ler a partir do verso 31. Assim, a nossa nota de introdução, nós já fazemos a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Meus irmãos, e aqui eu paro para continuar a introdução, o início da nossa conversa. O título, aqui a partir do verso 31, é o hino da vitória. O hino da vitória. E Paulo, na carta aos Romanos, ele começa, a partir do verso 31, fazendo uma afirmação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pontuação, ela sugere uma interrogação no final, mas na verdade, Isabela, que é professora e sabe do assunto, ele está afirmando, ele está dizendo assim, ninguém pode tocar em cada um de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que seja uma pergunta na construção da conversa, mas ele está nas entrelinhas, Vanderlei, dizendo assim, olha, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, e não há o que qualquer pessoa, não há o que qualquer situação possa trabalhar e de maneira a nos derrubar, a nos ferir, a nos atrapalhar e assim por diante. Quer dizer, há um projeto sobre a nossa vida, há uma escolha de Deus sobre a nossa vida. Cada um de nós, todos nós, estamos nesses dias sendo marcados por Deus para vencer.
Todos nós estamos recebendo de Deus a palavra para andarmos em vitória. Eu conversava agora há pouco com a Gene, com rápidas palavras, perguntei como está a Dona Cida. Dona Cida está bem. Dona Cida, para quem não sabe, ela estava muito enferma, não é, Gene? É muito enferma. Mas a Gene, ela exerceu, Rose, o papel dela de cristã, abraçando a Dona Cida, cuidando da Dona Cida, ajudando a Dona Cida, apresentando para a Dona Cida Jesus através de uma oração feita online. Bruno, é isso que eu e você, nós temos que aprender e praticar. Exercer o nosso papel enquanto cristãos. E enquanto cristãos, Rosana, nós devemos de dizer para quantas pessoas for preciso: Deus está cuidando de nós, Deus está agindo em nossa vida, Deus está operando. E se Deus está operando, quem é que pode impedir? O texto ensina aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes a pessoa, ela vem para o templo triste, chateada, Lucas. Ou às vezes a pessoa vem para o templo, ela vem preocupada. Às vezes a pessoa vem com dificuldade conjugal. Às vezes a pessoa vem para o templo por conta de buscar a libertação de algum vício, de algum problema, de alguma questão ali que aprisiona e mantém a pessoa numa vida difícil, amargurada. Há aquelas pessoas que vêm para o templo assim, pensando: eu vou porque é a última cartada que eu vou dar. É a última cartada. Eu vou tentar ir para o templo e ouvir, ver se, quem sabe, Deus fala comigo, Bruna. Quem sabe? Quantas e quantas pessoas vêm exatamente assim, Débora? Eu mesmo sou um dos que foram para a igreja desse jeito, com a vida com tanta angústia, tanta opressão, numa entrada de depressão, querendo morrer. Eu fui para a igreja pensando dessa maneira: eu vou, se Deus trouxer minha irmã aqui, eu acompanho ela na igreja, e se Deus tiver alguma coisa para fazer em minha vida, Ele vai falar comigo. Foi assim comigo. Tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui, quem é que passou por uma situação semelhante, outros dirão: pastor, comigo foi igual. Comigo a situação não foi fácil. A vida estava muito difícil. Aí eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja e Deus me tocou. Deus me marcou. Deus me protegeu, Deus me guardou, Deus me limpou, Deus me transformou. E hoje eu começo a viver uma nova vida, hoje eu começo a viver uma nova história, hoje eu começo a sonhar sonhos diferentes dos sonhos que eu sonhava antes. Porque quantas pessoas quando chegam para a igreja, quantas pessoas que chegam para Jesus, elas estão sonhando, Robson, apenas assim, olha, o meu sonho é conseguir trabalhar. Esse é o sonho. Eu preciso trabalhar, não precisa de mais nada. Há aquela outra pessoa, Cauê, que chega assim, se Deus só me curar, eu só quero ser curado. Se eu for curado, já está bom, já está bom, já estou satisfeito. Quantas pessoas chegam diante de Deus com os seus sonhos, assim, tão limitados. Com todo respeito eu digo, os sonhos até mesmo apequenados diante da grandeza de Deus, mas a pessoa chega, tudo que ela está querendo, que aquilo ali, aquela coisa simples, Josi, aconteça, se realize na vida dela, e ela vem, e Deus opera, e Deus faz. Você que está ouvindo aí na sua casa, talvez você está aí agora exatamente por conta disso, porque você tem dentro do seu coração aí um sonho, mas é um sonho tão simples, é um sonho tão pequeno, mas é o seu sonho. E porque ele é o seu sonho, ele se torna o maior de todos os sonhos. O maior de todos os sonhos.
Aí a pessoa vai chegar até Jesus. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Aí a pessoa começa a buscar em Deus a realização do sonho. É um sonho difícil. A pessoa a pessoa quando começa a se aproximar de Deus, ela, se Deus fizer isso para mim já está bom. Então a pessoa começa a buscar em Deus e Deus começa a mudar histórias. Deus começa a reverter situações, Gene. Deus começa a transformação, Eric. Deus vai transformando. Deus vai tocando, Fernanda. Ele toca aqui, ele toca ali, ele toca acolá. Ele vai reorganizando a vida da pessoa. Aquela pessoa que antes pensava assim, olha, se Deus fizer esse sonho pequenininho assim, se Ele realizar, eu já me dou por satisfeito. A pessoa logo vê, pastor Jonathan, que aquele sonhozinho pequenininho foi muito fácil de Deus resolver e ela começa a sonhar sonhos maiores. Douglas, a pessoa começa a sonhar sonhos maiores. Porque ela começa a entender e ela começa a ver que Deus, Ele responde, Ele vai agindo, Ele vai operando. Então, nesse momento que você, tantos que estão aqui, quanto os que acompanham a transmissão, nesse momento é importante você entender um princípio. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Isso é um princípio. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas. Desde as mais simples, Marcão, até as mais difíceis, até as mais complicadas, Bárbara. Todas as coisas são possíveis para Deus. E é aí que eu e você, nós devemos começar a redobrar a nossa atenção. Por quê? Porque o projeto de Deus para a nossa vida, ele começa quando uma semente é lançada. Alguém lança essa semente em nossa vida. E essa semente tendo sido lançada, ela começa a germinar. E vai chegar uma hora, ela vai frutificar. Logo, se a semente foi lançada e nós começamos a nos aproximar de Deus, e o projeto de Deus, Vanderlei, a ação de Deus começa a ser manifesta na nossa vida, nós vamos começando a entender que podemos desfrutar de coisas ainda maiores. E é aqui que eu entro no verso de número 37. É aqui. Porque é a partir daí, quando nós começamos a entender que em Deus nós podemos buscar coisas maiores, é aí que nós temos que tomar o cuidado redobrado e perseverar em oração, perseverar na palavra, perseverar na confiança, para que nós não sejamos enganados e acabemos desistindo no meio do caminho daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Olha para quem está pertinho de você, diga assim, Deus tem promessas na sua vida. E essas promessas vão se cumprir. Acredite. Amém? É uma verdade. Olha só, aí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer assim, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. Em todas. Aí vem aquela lista que eu li com você. Quantas dificuldades. Porque é aí que começa a luta, a batalha. É aí que começa eu vou usar uma palavra, você, por favor, não me interprete mal. Mas é aí que começa o jogo. Quando Deus fala conosco, quando nós ouvimos e entendemos que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto na nossa vida, quando Ele começa a trabalhar, quando Ele começa a operar, e à medida que Ele vai
trabalhando, operando, realizando o sinal, o prodígio, a maravilha, um a um após o outro, tal. Nós vamos começando a nos alegrar, aí começam a aparecer o quê? As dificuldades. Aí nós começamos a enxergar os problemas, enxergar as lutas, enxergar... Vou dar um exemplo bem fácil de entender o que eu estou falando aqui. Se você entrar numa casa, você já entrou na sua casa alguma vez com a luz apagada? Quem já entrou aqui com a luz apagada? Deixa eu ver. Quem aqui já, durante a noite, levantou para ir no banheiro ou na geladeira, né, na cozinha, lá pegar alguma coisa na geladeira e estava tudo apagado? E aí, de repente, até trombou com alguma coisa, bateu o pé. Por que você trombou? Por que você bateu o pé? Por que você esbarrou em algo? Porque estava tudo no escuro. Mas depois que você acendeu a luz, depois que você permitiu que a luz dissipasse toda a escuridão do seu ambiente ali, da sua casa, você começou a ver e desviar dos obstáculos. Assim é na nossa vida. Jesus é a luz do mundo, e ele diz: aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que me segue. Mas enquanto eu não estou seguindo Jesus, enquanto eu não estou andando com Jesus, enquanto eu não estou em Jesus, eu não estou na luz. Se eu não estou na luz, eu estou em trevas. E se eu estou em trevas, eu não enxergo nada daquilo que está à minha volta. É por isso que tem tanta gente que faz tanta coisa feia, que faz tanta coisa ruim, que faz tanta coisa errada aos olhos de Deus, até mesmo errada aos olhos da sociedade, mas a pessoa o quê? Para ela está tudo bem, para ela está tudo normal. Porque para ela segue o jogo, não estamos vendo nada, não está acontecendo nada, está tudo normal. Mas a pessoa está indo com a vida de mal a pior. Aí ela conhece Jesus. Aí Jesus toca na pessoa e começa a mudar a história dela. Uma das coisas que Jesus começa a mudar, a Bíblia diz, inclusive nós conversamos disso no domingo, Deus tira da treva e leva para a luz. Uma das primeiras coisas que acontece quando nós conhecemos Jesus é sermos tirados das trevas e sermos conduzidos no caminho da luz. Aí nós começamos a ver o que estava certo e o que estava errado. Nossa, mas tinha isso no meu caminho e eu nem sabia. Puxa vida, mas eu fazia aquilo outro e eu nem pensava. Começamos então a enxergar. Ao mesmo tempo que começamos a enxergar as dificuldades que nós enfrentávamos e nem sabíamos, nós começamos a enxergar também as questões que são lançadas contra a nossa vida para nos fazer desanimar. Por isso que tem muita gente que para. Por isso que tem muita gente que desanima. Por quê? Porque a pessoa ela vai distanciando de Jesus, ao ponto que ela já não consegue mais ver as armadilhas que são colocadas no caminho dela. Ela não consegue ver as ciladas que o inimigo prepara. O Salmo 91 fala a respeito de livrar do laço do passarinheiro. Armadilha, cilada. São ciladas que são preparadas para nós cairmos e encontrarmos-nos com a derrota, com a vergonha, com a humilhação, com a dor, com a enfermidade, com a miséria, a pobreza, o desemprego, o sofrimento, de uma maneira geral. Em todas essas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Primeira situação, primeiro ponto para nós refletirmos. Em todas. Em quais situações? Em todas. Não importa onde, não importa como, não importa em que é que você está buscando uma resposta na sua vida. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor através daquele que te amou. E quem é que te amou? O próprio Jesus. O próprio Jesus. O amor de Deus te alcançou na pessoa de Jesus. E esse amor te alcançou para que você possa viver, andar em
vitória. Vitória em todas as áreas da sua vida. Não é vitória financeira apenas. Eu tô tendo um salário bom, eu tô com um trabalho legal, eu tô com bastante cliente, o resto a gente vai levando. Não! Nos chamou, nos separou, nos marcou, nos selou para andarmos em vitória em todas essas coisas. É andar em vitória no casamento. Eu tenho um salário bom e meu casamento arrebentado, vai adiantar o quê? Eu ter, de repente, um salário bom e estar enfermo, estar doente, estar acamado, de repente estar até mesmo em dias de morte, vai resolver o quê? Então é ter um salário bom, mas além de ter um salário bom, é ter um casamento bom. Além de ter um casamento bom, é ter uma família gostosa, uma família equilibrada, uma família que vive em conjunto, em comunhão. Além de ter uma família que vive em comunhão, em conjunto, é ter uma vida profissional bem-sucedida. Além de ter uma vida profissional bem-sucedida, é conseguir viver em sociedade, conseguir viver perto das pessoas, não viver isolado das pessoas. Os psicólogos nos dias de hoje, eles estão nadando de braçada, por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais isoladas. As pessoas elas vão se isolando dentro de uma mesma casa. Eu não vou aqui pregar contra celular, muito pelo contrário, mas dentro de uma mesma casa, 3 pessoas, 4 pessoas, cada um tem o seu celular, um está vendo uma coisa, o outro está vendo a outra coisa, o outro está vendo outra coisa, e o outro está vendo outra coisa ainda. Daqui a pouco um fala, eu vou dormir, eu estou cansado. Aí o outro fala, eu vou dormir também, eu estou cansado. Aí o outro fala, eu não vou dormir já, eu vou ficar um pouquinho mais, daqui a pouco eu vou. Daí o outro vai. Aí o outro fala assim, bom, vai lá, porque eu ainda vou, vai demorar para eu dormir, eu estou sem sono nenhum. Todo mundo vai dormir, ninguém olhou para o rosto um do outro. Ninguém falou boa noite, ninguém falou tchau, ninguém deu um abraço ou um beijo. Não houve o carinho, não houve o amor, não houve o calor que uma família necessita ter. Jesus, quando Ele nos marca para restaurar a nossa vida por completo. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. É ter uma família equilibrada, uma vida profissional bem resolvida, um salário que não apenas pague as contas do mês, mas que faça sobrar para poder divertir um pouco, curtir um pouco com aquilo que se ganha trabalhando. Uma vida social ativa, saudável. Uma vida espiritual equilibrada, ajustada. Uma vida espiritual onde a pessoa ela vai e ela conversa com Deus e ela ouve Deus falar com ela. Quantas pessoas vão para a igreja sem ouvir Deus falar? Aí o pastor fala, Deus falou comigo. E eu estou falando com você porque Deus falou comigo. E lógico que Deus fala com o pastor. Aí a pessoa fala assim, Deus falou com o pastor e o pastor falou comigo. Então, o meu intermediário para ouvir Deus falar é quem? É o pastor. Qual que é a vida que essa pessoa tem com Deus? Ela não tem a vida desenvolvida com Deus. A ideia, e nós falamos disso inclusive, é nós chegarmos até Deus com confiança, para que possamos achar salvação no tempo oportuno. É nós sabermos, o meu pastor fala com Deus, Deus ouve e responde a oração dele, e Deus fala comigo através da vida do meu pastor também. Mas quando eu estou lá na minha casa, nos momentos difíceis, eu dobro o meu joelho, eu oro a Deus, eu falo com Deus, e Deus me responde, e eu ouço Deus me responder. Eu não dependo desse, daquele ou daquele outro, para me relacionar com Deus. É vida espiritual saudável. É a pessoa orar, é a pessoa conseguir entender através da Bíblia. Deus está falando conosco. Deus está falando com você, sim ou não? Deus está falando com alguém aqui? Deixa eu ver. Faz assim, aleluia, diga graças a Deus.
Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Ele está falando com todos nós e dizendo assim: olha, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas, não importa a questão, não importa a situação, nós somos mais do que vencedores. Aí a sequência do texto é interessante, porque no verso de número 38, o Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim, como que está escrito aqui, ó? Pois estou o quê? Eu estou o quê? Convencido. Eu estou o quê? Convencido. E convencimento é papel de quem, segundo a Bíblia? Quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo tem entre alguma das funções, talvez, não estou eu aqui para fazer avaliação, mas debaixo da minha humilde opinião, talvez uma das principais atribuições, o convencimento. O convencimento. Ele nos convence, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra o que é certo, Ele nos mostra. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, eu estou convencido. E quer que eu fale uma coisa? Com todo respeito, eu digo isso com todo respeito, mas tem muita gente que não é convencida que Deus é maior do que o seu problema. Tem muita gente que não é convencida que Deus pode fazer. Outro dia, eu me lembro muito bem, um dia Deus me deu uma palavra: fala para essa pessoa que ela vai engravidar. E eu falei para a pessoa que ela ia engravidar, e eu nem sabia que ela estava querendo engravidar, e não conseguia engravidar. Eu dei a palavra para a pessoa: vai engravidar. Deus está mandando falar que vai engravidar, Rose. Eu não sou de ficar fazendo isso aí. Olha para as pessoas: vai engravidar, vai engravidar. Não faço isso. Mas Deus mandou fazer e eu fiz. Você vai engravidar. A pessoa veio assim, ó, tipo assim, não acredito. Mas Deus falou que vai engravidar. A pessoa não acreditou. Mas pouco tempo depois, Wander, a pessoa estava grávida. E por esses dias eu encontrei com a pessoa ali no São Francisco. Ali. Encontrei com a pessoa e junto da pessoa estava o filho da pessoa. Um pouco menor. Eu não gravei ainda o nome. Depois você precisa escrever o nome dele para mim gravar o nome dele. Kelvin, eu não entendo. Hã? Eu vou ler para mim gravar o nome dele. Um pouco menor do que ele. Estava o menino junto da mãe. Falei: e aí, mãe, tudo bem? Esse aí é o milagre, é? É. Esse é o milagre. Porque Deus faz. Mas tem muita gente que não acredita que Deus faz. Tem muita gente que não acredita que Deus opera. Quanta gente aqui nessa igreja, você que está com a gente há mais tempo já viu, quantas mães que não engravidavam e engravidou. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi 5, passou de 5. Que não engravidava e engravidou. Quanta gente que pagava aluguel a vida inteira pagando aluguel, e outros que nem conseguia pagar aluguel, conseguia, e nós conseguimos ver aqui esse povo todo, mas muita gente, não sei quantas pessoas, muita gente conseguiu comprar a casa própria, entre os quais, se eu me falhar a memória, aqui hoje tem a Gene. Quando, né, Gene? Quando? A Josi, o Douglas, quando que ia comprar a casa própria? Não tinha nem condição, nem o Carlão, quando que ia comprar? Ele até riu. Quando eu falei, ele riu. Falei: vai procurar a casa para você comprar. Ele riu, está rindo até agora, o miserável. Porque é assim. É assim. Deus fala que vai fazer, Deus fala que vai mudar a história, Deus fala que vai operar o milagre. Muitas vezes nós não acreditamos. Aqui o texto está dizendo, ó,
Eu estou convencido. Quando eu lia esse texto, quando eu me preparava para conversar com você da noite de hoje, e eu lia esse texto, eu fiquei tão assim, tocado por esse verbo, convencido. Não é o convencido de se achar, é o convencido de acreditar em toda e qualquer circunstância. Eu estou convencido. Não tem resposta. Eu estou convencido que eu tenho resposta. Não tem saúde. Eu estou convencido que eu tenho saúde. Não tem milagre. Eu estou convencido que o milagre vai acontecer. Não vai ter resposta de jeito algum. O Espírito Santo já me convenceu. A resposta vai chegar. Sabe, que Deus toque em você. Eu vou encaminhar o finalmente da conversa na noite de hoje, porque eu não sei como você veio para cá. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que é que você está precisando, buscando, necessitando, sonhando. Talvez você está aqui, assim, precisando de um milagre, só um milagre. E você nem acredita em milagre, ainda que você está dentro de uma igreja. E eu quero falar, e o Espírito Santo é que vai te convencer, que Deus opera milagre. E Ele tem operado milagres nesse lugar. E Ele vai operar o milagre na sua vida, estando você aqui dentro do templo, ou estando você acompanhando aí, através dessa transmissão. Estou convencido. Aí ele segue dizendo assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Eu estou convencido que não há circunstâncias que possam, ele dizendo aqui, e aí eu vou pôr no plural, porque a palavra é para nós hoje. Não há circunstâncias que possam nos afastar do amor de Deus. Não há pessoa, não há objeto, não há nada. Nós estamos vivendo um período de distanciamento, né? Vocês veem que muitos dos irmãos não têm vindo ainda, alguns porque tem criança pequena, acaba não vindo, outro porque está com mais de 60, fica meio receoso de vir, outro porque prefere ficar mais quieto em casa. Nós estamos vivendo esse tempo que daqui a pouco vai passar. Eu tenho a convicção que vai passar e nós vamos voltar muito mais forte ainda em Cristo Jesus. Mas hoje é um tempo de distanciamento. A circunstância chamada Covid-19 nos separou. Ela nos separou. Ela nos colocou longe um do outro. A circunstância chamada Covid-19 nos impede de poder abraçar, de poder apertar a mão bem apertada, nos impede de poder colocar a mão na cabeça da pessoa e orar junto com a pessoa e ministrar na vida da pessoa. A circunstância pode estar nos separando hoje, momentaneamente, uns dos outros. A Covid, há aquela questão aonde de repente uma pessoa enferma acaba ficando longe de alguém por causa da enfermidade, um no hospital, o outro em casa. Há a questão da dificuldade financeira, a questão da dificuldade conjugal, as circunstâncias do dia a dia. Por vezes, elas fazem com que nós nos afastemos de uma pessoa. Qual marido, qual esposa que de repente nunca dormiu, um virado para um lado e o outro virado para o outro lado? Porque às vezes as coisas elas fogem do nosso controle, é assim. Então, qual é a pessoa que nunca teve uma dificuldade dessa ordem para ajustar? Mas a Bíblia diz assim, nada, circunstância alguma, poderá nos separar do amor de Deus. A circunstância pode nos afastar das pessoas. A circunstância pode nos afastar dos amigos, a circunstância pode nos afastar dos clientes e assim por diante.
as circunstâncias elas podem trabalhar de uma maneira dura na nossa vida, mas elas não têm o poder de nos separar do amor de Deus. Elas não têm o poder. O amor de Deus, o toque de Deus, o favor de Deus continua sendo liberado sobre a minha e a sua vida. E é em cima disso que eu quero orar nesse momento. Eu quero convidar vocês todos, por favor, a se colocarem em pé. Os músicos, por favor, venham para o altar. E nós vamos fazer essa oração nesse momento. Orar a Deus, orar a Deus. Orar para que o milagre aconteça na sua vida. Mas, mais do que o milagre acontecer, orar a Deus para que você esteja convencido de que se Deus está trabalhando, não há quem possa impedir. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Leve seu pensamento a Deus. Leve seu pensamento a Deus. Converse com Deus. Converse com Deus. Coloque diante de Deus